mais uma história. Gente, essa história é assustadora, hein? Prestem bem atenção. O nome da história é História Assombrada, tá? Bom, essa história na verdade, quem conta é um rapaz, né? Essa história aconteceu com os tataravôs dele e ele conta que na época, isso há anos atrás, né? O tataravô dele resolveu alugar uma casa mais afastada um pouquinho, mais para a área rural da cidade. E na época, né, naquela época, era só casas antigas, né, era assoalho, né, o chão da casa era de madeira, era assoalho mesmo, chamava assoalho, né, e a casa muito antiga mesmo, mas eles gostaram, né, era só o tataravô dele e a esposa dele. Então, a esposa do tataravô, né? Então eles mudaram, os dois mudaram para essa casa, gostaram muito dela, apesar de muito antiga, e arrumaram tudo direitinho. E na primeira noite, eles ficaram perto da lareira lá, na sala lá. A casa não era muito grande não, tá, gente? Tinha essa lareira porque o lugar era muito frio. E eles sentaram ali, ela começou a fazer uns trabalhinhos ali manual e conversando com o marido dela. Perto dessa lareira, gente, no chão do assoalho ali, tinha uma mancha escura muito estranha que ela, antes de mudar, tentou tirar de tudo quanto foi jeito, mas não adiantou, não saía de espécie alguma e ficou aquela mancha feia ali perto da lareira. Mas como não saía mesmo, ela não se importou tanto. E os dois sentaram ali perto da lareira para conversar, conversando, passando o tempo, né? Já estava mais tarde, um pouquinho da noite, e eles estavam ali para poder depois ir dormirem. E naquela época, né, gente, não tinha muito negócio de televisão, tá? E de repente o tataravô dele falou com a mulher dele assim: nossa, eu tô escutando um barulho de cavalo, galope, né, de cavalo. E pelo visto, pelo barulho, parecia que estava indo em direção à casa deles. Estava na estrada, mas indo em direção à casa deles. Aí a esposa dele parou e ficou escutando e também ouviu o galope do cavalo. Aí o marido dela achou estranho, né? E falou assim: ai, quem será que tá vindo aqui esse horário, né? E eles perceberam que o cavalo realmente aproximou bem da casa e eles escutaram ainda o cavaleiro, né? A pessoa que estava ali com o cavalo falando: oa! Aquela coisa, aquele grito que eles falam para o cavalo parar. E perceberam que ele desceu e andou pelo cascalho até chegar na varanda da casa. O tataravô dele, nisso, levantou antes do cavaleiro, do homem, né? Da pessoa bater na porta, ele levantou e abriu a porta. No que ele abriu a porta, gente, ele deu aquela surpresa. Porque ele percebeu pelo caminhar do homem e pelo barulho, ele já estava ali na varanda da casa. E na hora que ele abriu a porta, não tinha ninguém. Nem cavalo, nem homem, ninguém. E era aquele frio, né, lá fora. Aí a mulher dele espantou lá de dentro, ficou espantada, ela estava em pé lá, perto da lareira, justamente em cima da tal mancha que tinha no chão, né? E quando ela assustou, que ela olhou para o chão assim, aquela mancha começou a sair, parecia um sangue vermelho, uma coisa estranha, parecia mais sangue. Foi juntando aquele tanto de sangue assim, em volta dela, em volta da mancha. Ela achou aquele estranho, gritou com o marido dela para ele entrar correndo. Ele entrou, eles não entenderam nada do que tinha acontecido. Ela limpou aquela mancha, aquele sangue ali, sem saber o porquê daquilo naquela mancha, né? Ter aparecido aquilo do nada, né?
E eles foram dormir, aliás, nessa noite eles nem dormiram direito, que eles ficaram muito preocupados com o que tinha acontecido. Mas depois eles deixaram para lá. Só, gente, que a partir daí, todos os dias, às 10 horas da noite, era a mesma coisa. Esse cavaleiro vindo galopando a estrada e chegando, gritando, oa! E parando perto da casa, descendo do cavalo e escutava mesmo os passos dele indo em direção à casa e chegando na varanda da casa. E da segunda vez que aconteceu, o tataravô dele, o que fez? Pegou uma espingarda e foi lá fora. Desculpa, gente. Quando ele chegou lá fora, gente, não tinha nada. Não tinha cavalo, não tinha cavaleiro, não tinha homem, não tinha nada. Ele ficou assustado mesmo com a espingarda na mão. A mulher dele lá dentro já dando os gritos dela por causa da mancha novamente. Que apareceu o mesmo sangue ali saindo daquela mancha no chão. E aí ela limpou tudo de novo e isso foi acontecendo, gente. Acontecendo. E eles sem saber. Só que eles começaram a apavorar, ficar muito apavorado com aquilo tudo ali. Disso que estava acontecendo, desse homem gritar, porque eles viram que era um homem que gritava, oa, pro cavalo parar. O que eles fizeram? A mulher ficou doida mesmo, a esposa dele começou a ficar mesmo paranoica com aquilo tudo ali, com muito medo também, e pediu a ele para saírem da casa, para mudarem dali, que ela não queria mais ficar ali naquela casa, porque eles não sabiam o que estava acontecendo, e o mais estranho dessa mancha no chão, sair sangue, disse que parecia mesmo um sangue daquela mancha, e inundava tudo ali, perto da mancha, ali na lareira, né? Bom, aí com muito custo, o marido dela resolveu mesmo mudar. E foi o que eles fizeram. Acabaram mudando daquela casa, arrumaram um outro lugar para ficar. E depois ele começou a comentar com os vizinhos ali próximos à casa que morava, que ele morava, né? Dizer que era uma casa, ficou muito estranha a casa. Aliás, depois que saiu, que eles perceberam que a casa tinha uma coisa assim, mais pesada. Eles sempre estavam sobressaltados ali dentro, já esperando alguma coisa. Era a coisa mais estranha a casa, só que eles não levaram isso muito a sério. Aí eles mudaram e o marido dela foi falar com os vizinhos, com alguns vizinhos ali, comentar o que tinha acontecido na casa que eles moraram, né? Naquela casa antiga. Aliás, na verdade, ali a maioria as casas eram antigas na época. Aí um dos vizinhos falou com ele, olha, todas as pessoas que moram ali, não vê o cavaleiro, mas escuta esse homem aproximando da casa. Agora, dizem, né, que esse cavaleiro apareceu às 10 horas da noite num dia, tinha um senhor morando lá, que era o dono da casa mesmo. Esse cavaleiro diz que esse cavaleiro apareceu, e quem conta é a mulher do dono da casa que sobreviveu, né, da tudo, que viu, que escutou e presenciou tudo. Diz que esse cavaleiro passou lá às 10 horas da noite, gritou, oa, parou o cavalo, desceu, entrou dentro da casa, nesse dia ele entrou e matou o dono da casa em frente à lareira. E depois foi embora. Por isso que ficou aquela mancha no chão perto da lareira. Foi justamente aonde o homem morreu. Só, gente, que acontece? Na época, ninguém sabe quem é esse homem, o porquê que ele matou o dono dessa casa. Ninguém conhecia esse homem lá, que parava esse cavalo e dava esses gritos estranhos com o cavalo. Então, assim, é uma história muito estranha, que não foi descoberto nunca quem matou o homem, o dono da casa, né? E outras pessoas que já viveram na casa,
tem os mesmos relatos de escutarem esse homem, só não ver ele e não ver o cavalo. E a mancha no chão, perto da lareira, sangrar. É a coisa mais estranha, gente. E isso tem muitos anos que aconteceu. Então, assim, são histórias, são coisas sobrenaturais, são mistérios que, como eu sempre falo, que só Deus para decifrar. Homem nenhum consegue decifrar, mas que tem alguma coisa muito estranha no meio, tem. Agora, o porquê desse homem entrar e matar o dono da casa, né? Ninguém sabe se foi uma rixa nem nada, mas só que nunca foi descoberto. E ninguém conhecia esse homem lá perto. É muito estranho, gente. E a mancha, por que que a mancha sangra quando esse homem aparece? E por que que ele ainda está aparecendo, né? As pessoas escutam ele chegando na casa. Será que ele tem alguma ligação com essa casa? Será que o dono dessa casa, né? Que era o dono dessa casa, na verdade, comprou, adquiriu essa casa de uma outra maneira e essa casa também pertencia a esse homem? Eu não sei. É uma coisa muito estranha mesmo, muito estranha. Eu não ficaria, era nem no primeiro dia. O primeiro dia eu ainda ficava ali, mas no dia seguinte eu já estava saindo fora. Porque eu gosto muito dessas histórias, mas eu tenho muito medo também. Apesar que igual eu falo, sempre falo, eu tenho muito temor a Deus, mas tem muitas coisas que acontecem, gente. Não adianta, acontece mesmo. E eu acredito. Eu só não acredito muito, aliás, não acredito de jeito nenhum, não gosto nem de contar história de vampiro. Sabe que conta de vampiro? O único vampiro que eu conheço, que eu sei que existe, são os morcegos, né? Então, vampiro eu não... Mas essas outras histórias sobrenaturais, assim, de coisas que acontecem, que as pessoas veem tudo, eu adoro, eu adoro. Eu gosto muito, mas assim, realmente eu tenho muito medo. Bom, gente, fica aí mais essa história, é assombrosa mesmo. Eu gostei muito desse relato. Esse relato, na verdade, eu busquei num site na internet, tá? Aconteceu na Geórgia, não foi no Brasil, tá? Esse caso. E é isso, gente. Eu espero de coração que vocês tenham gostado demais dessa história. E se você gostou, deixe seu comentário aqui abaixo do vídeo, deixe seu comentário e não esqueçam de deixar um joinha aí pra Rose Rosa, é muito bom pra mim, é muito bom pro meu canal, tá bom? Beijos no coração de cada um se você tem uma história, manda pelo meu e-mail, vou ter o maior prazer em contar sua história aqui, tá? Beijos no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo, até a próxima história. Tchau, tchau.